Tudo bem, gatonas e gatões? Eu estou aqui com a minha amiga, a ilustradora e tatuadora Júlia Oi, Matos. gente. Gente, eu precisei fazer uma live porque, na verdade, a gente estava batendo um papo profundo que a gente bate a respeito de mudanças internas e da questão de ter coragem de mudar, que tem tudo a ver com tudo. Né? Esse papo estava tão bom e eu tive tantos insights que eu decidi compartilhar com vocês o nosso papo. A gente até fez uma listinha. Sim, preparadas. Ju, quer falar alguma coisa sobre o seu trabalho, você, alguma coisa? Gente, é isso. Eu sou artista, tatuadora, ilustradora, e tô aqui para trocar uma ideia com elas sobre assuntos muito legais, então espero que vocês gostem. É isso. E assim, para contextualizar vocês um pouquinho, a Ju, ela teve uma grande evolução pessoal fazendo terapia, mas a junguiana, né? Então, aqui ela também vai trazer para vocês que têm essa curiosidade alguns conceitos que ela aplicou, que ela aprendeu, e que, na verdade, foram umas coisas que me deram uns insights bem interessantes, né? Que eu quero estudar tudo. No futuro eu também vou estudar a junguiana, quero fazer um monte de coisa, psicologia positiva, enfim, né? Beleza, bom, vamos ver quem que entrou agora. Oi, Biola. Oi, Gabi. Iris. Olha, galera. Feliz aniversário atrasado, Iris, mas eu postei pra você lá no seu... Salvou, né? Salvou. O Facebook avisou. Opa! Tainara, Ana, Luísa, Cassiane, sejam bem-vindas. Então, meus amores, falando sobre a coragem de mudar. A primeira coisa que a gente precisa falar abertamente é, enquanto a gente não toma decisão, não interessa o profissional que você paga, o curso que você paga, não vai resolver. Sim. Não é? A coragem é um processo, é uma decisão. Você tem que decidir que você chegou num ponto que você não tolera mais a sua situação atual e que você vai passar pelo desconhecido, pela dor, por um processo que você não faz noção como ele vai ser em busca de uma solução. Né? Então aqui, o que eu queria trazer? Que se você nesse momento procurar um profissional, não é? Para ajudar você, um terapeuta, um coach, alguma coisa, eu acredito que tem duas formas que você pode abordar esse profissional. E a gente tem que ter muita honestidade com a gente mesma para identificar qual forma a gente está usando. A primeira é o seguinte, eu tô com medo, não tô a fim de lidar com isso, eu vou ficar analisando a situação e falando sobre ela com alguém. Sim. Eu vou terceirizar essa responsabilidade. Aí você vai para a terapia ou para o coaching achando que o profissional vai fazer um milagre por você, né? E que é só pagando e aí o resultado vem. E aí a outra forma de abordar é o seguinte, eu vou passar por esse processo com esse profissional com uma data para terminar. Sim, exato. E essa data para terminar é porque eu vou aprender a fazer por mim mesma o que esse profissional vai me ensinar nesse processo. E não eu vou eternamente ser uma pessoa que não sabe resolver a questão, não é? E vai sempre... Claro que a gente precisa um dos outros, não é isso que a gente está falando. Claro, sim. Né? Mas assim, tem que estar consciente na cabeça de que vai ser cortado aquele vínculo. Sim. Né? E que você vai ser autônoma. Né? Claro. Você quer falar sobre o seu processo aí de coragem? Cara, eu acho que o importante é dizer que, assim, o primeiro de tudo, a gente tem que respeitar o momento que a coragem ainda não bateu, né? Eu acho que muitas vezes a gente se sente meio culpado de ir para uma terapia e fazer todo um processo e não conseguir chegar em lugares que é esperado da gente mesmo, né? A gente se cobra muito. Então, você realmente respeitar que tem momentos para cada processo ser vivido e que tem coisas que são difíceis mesmo de lidar, são muito profundas, você vai sofrer, vai ter um processo muito longo. Então, respeitar os seus momentos naturais, principalmente. Assim. E realmente a coragem é o fator determinante. Eu acho que tem muitas coisas que vão influenciar o processo, coisas transcendentes até, só que o fator que vai determinar se as mudanças vão acontecer ou não é você. E é a sua vontade, é a sua busca, e é a sua disponibilidade para que tudo que está para vir para você venha. Isso, né? E assim, você se projeta para achar soluções, né? E não achar mais razões porque você não pode. Mas assim, esse momento de aceitação, eu acho que eu sempre falo que dá para... Aliás, dá não, a gente tem que aceitar onde a gente está agora, até para chegar no próximo estágio. Mas você não precisa aceitar internamente o estágio atual como sendo permanente. É legal que você já comece a vislumbrar.
tem um depois. Tudo bem, eu não tô lá. Sim, exato. Sim, não tem problema, cara. Não estou Sim. lá, né? E assim, é importante que a gente tenha essa honestidade, porque senão o que acontece? Senão você precisa justificar o seu fracasso. E aí vai ser a culpa da vida, da terapeuta, da coach, do outro, do seu marido, não sei o quê, né? Nunca é sua, né? Nunca é a sua culpa. Então é muito melhor você falar, cara, eu tô num processo aí de fortalecimento, não tá fácil ainda, tô no processo, saquei que vai chegar um momento de mudança e é isso a longo prazo. Sim. Beleza. Honestidade, gente, com a gente mesmo. Exatamente. Momento água. Sempre bom, né? Água é vida. E aí o que acontece que a coragem brota, né? A gente percebe que para todo mundo tem uns processos bem parecidos, né? Sim. E começa com você lá na sua vida, às vezes até tem um desconforto, mas você tá de boa, tá administrando, né? de boa, né? Você fica lá na situação. Mas aí surge alguma coisa na sua vida que você não consegue resolver. Sim. E para nós aqui no canal, muitas vezes isso é descobrir que sua mãe, que seu pai tem um transtorno de personalidade narcisista, né? Você não consegue desdescobrir. Não dá para ignorar essa informação, entendeu? Então isso traz para você uma situação que você não consegue resolver. E aí você vai ter que começar uma jornada aí pessoal. Sim. Dentro da psicologia junguiana, né? E até eu vou falar para vocês, tem um livro que muitas das partes teóricas que eu vou falar hoje tem embasamento nesse livro que se chama O Quinto Paradigma, um guia para o caminho da consciência, se não me engano. Eu vou confirmar para vocês depois, Tari vai passar para vocês, tá. Do Fernando Cavalier. E ele explica todo o processo de psicologia junguiana dentro de paradigmas. Então, dentro da evolução, né, que a gente tem interna de autoconhecimento, a gente vive determinados processos dentro de paradigmas que abraçam todas as leis que regem o nosso universo. Então, essa parte de você realmente encontrar um confronto que você não consegue resolver é um momento onde o self, que seria essa parte mais transcendental, interna nossa, né? Faísquinha de luz lá dentro, ela determina que você tem um ego forte, e aí ela vai aparecer diante de você. Então o ego deixa de acreditar que ele é o centro da psique humana e realmente compreende que tem uma transcendência que é maior que ele, entende? Que é tudo que a gente é, né? Ou seja, o buraco é mais embaixo. É muito mais embaixo. O buraco é mais embaixo, não é? E a sua psique decidiu, agora você está forte o suficiente para começar a cavar esse buraco e ver onde é que ele leva. E aí que aparece a tal da situação que você não consegue resolver. Exato. E aí, para resolver a situação, você, na verdade, você vai adquirir habilidades, tanto no jeito que você pensa, quanto no jeito que você age, que vão gerar outras consequências naquela área da sua vida que hoje você não está conseguindo resolver, né? E você vai conseguir o tal do livre-arbítrio. Sim. E aí vamos falar um pouquinho a respeito do que é esse livre-arbítrio pra gente. Sim. Bom, tem a ver com consciência e tem a ver com força, tá? Quando você de fato tem livre-arbítrio, você sabe por que você faz as coisas. Exato. Então você tem respostas emocionais e tal, e você consegue identificar o porquê, você entende o processo interno que está acontecendo. Você não está confusa, tipo, meu Deus, por que isso está na minha vida? Da onde que veio esse resultado? É como se fosse, né, eu sinto raiva de alguém, e aí quando eu sinto essa raiva, eu consigo entender o porquê que eu tô sentindo ela, e o que ela vai gerar internamente, instintalmente em mim, e os desejos, e tudo que vai surgir, você compreende o motivo daquilo, e aí de repente você tem escolhas, porque aí você vai conseguir olhar o cerne da questão, e vai conseguir identificar, poxa, eu consigo agir de diversas formas diante dessa situação. Perfeito. Quando você tá com um ego que não tá tão forte, que não se conhece profundamente, ele vira praticamente um boneco dos instintos, né? Um piloto automático. Exato. Na sua programação que já tá aí, né? Exato. Você não pensa a respeito do porquê você faz as coisas. E você também não sabe que tem outras formas de fazer. Exato. Isso é o louco, sabe? Sim. Você acha que é aquilo.
você se fala um treco há muito tempo, você acredita e acha que é aquilo. E não, na consciência você saca que outras pessoas fazem de outras formas, e você mesmo faz de outras formas em outros momentos. Sim. Então existem outras formas. E aí tem uma questão de autoconhecimento, porque não só você sabe que existem outras formas, como você percebe que você prefere uma ou outra. Sim. Né? Sim, com certeza. E aí você consegue escolher uma, de fato, de acordo com a sua preferência, e também você consegue pensar, identificar os pensamentos e atitudes que vão te levar até aquilo. Sim. Né? E você sabe os que vão te tirar do eixo, te tirar do caminho. Exato, é você realmente encontrar um lugar central, assim, seu, tipo, e é muito seu mesmo, sabe? A gente tem muitas terapias, dão fórmulas mágicas, robóticas de como lidar com situações e etc. Você tem que encontrar a sua forma de fazer, o que te contempla naquele momento. E tem que entender também que você pode ver a mesma situação várias vezes e agir de formas diferentes, você não é uma coisa só. Você é milhões de coisas, você é infinito. Então, tu pode reagir diante dessa infinitude de possibilidades. Isso, assim, tá perfeitamente alinhado até com o que eu faço aqui com elas no canal, porque eu falo que momento a momento você tem que estar conectada com as suas sensações internas para ver se você está sentindo umas respostas pesadas ou leves. Sim. Em relação ao que está acontecendo. Né? E aí essa informação te fala se a situação está adequada para você, exato, se você está satisfazendo as suas necessidades naquela situação ou não. Então essa questão de você tá conectada. Presente, né? Isso. Presente, e tipo, momento a momento é que você vai observar as sensações e definir de acordo com aquele mix único de elementos como que você vai agir. Sim. Né? Sim. Então tem a ver com estar aqui e agora, porque cada situação é uma situação. Claro. Né? Você acaba quebrando a moral, né? A moral é muito certo e errado, bonito e feio, preto e branco. E a vida não é assim, gente. A gente não é assim, né? Então a gente tem que realmente abraçar toda a totalidade que a gente tem dentro da gente, né? Isso, exatamente. E aí, nesse processo aí de criar o livre-arbítrio, não só tem a parte da consciência, de entender o que está acontecendo, que tem outras opções e que você pode agir diferente, escolher qual que você quer, como tem a questão da força. Né? Por que força? Porque é o seguinte, para você ter força de realmente tomar suas decisões, eu vou empreender, eu vou para fora, eu vou resolver o conflito que eu tenho com a minha amiga. Você tem que encarar esforço. Sim. Fenomenal. Muito. Fenomenal, onde você vai fracassar vez após vez, após vez, após vez, após vez no início, né? E aí você tem que entender que com essa expansão de consciência, conforme você vai se enxergando, você vai doer. Vai sofrer, não vai ser gostoso. Sim, né? Jung falava, né, que você não ganha consciência sem dor. Isso não existe, porque você vai estar desconstruindo coisas que já foram construídas durante muito tempo. Então você vai ter que reaprender muitas coisas. Então, e olhar dores muito profundas, cernes de questões assim, né, muito internas. Isso. Então realmente é muita coragem, é muito realmente você estar disposto a olhar para essas questões e realmente encará-las de frente, sabe? E aqui, né, pro nosso público, claro que tudo isso dói, com a mãe narcisista, tipo, ontem a gente fez uma live a respeito de como cortar contato com a sua mãe. Complicado, né? Então é complicado, porque ninguém quer cortar contato com a mãe. Então as perguntas são coisas do tipo, mas dá pra não mudar nada e melhorar? E tipo, não dá. Não, amiga, deixa eu te contar uma novidade. Não dá. Não dá. Não tem como. Não dá. A situação que tá gerando estresse, você vai ter que achar o seu jeito de funcionar, de gerar coisas leves pra você. Gente, hoje o bairro tá tipo... Movimentado, gente. Então é isso, ele já tá meio escuro, então vamos fingir que a gente tá na balada, uma live um pouco diferente. Adoro. Então, se a sua questão é que você não consegue se relacionar, você vai ter que achar a sua forma de se relacionar. Se você não se cuida, não escova os dentes, tem muitos desse nosso público que se largam mesmo, se negligenciam. Sim. Você vai ter que aprender o seu jeito de se cuidar. Se você não tem estabilidade financeira, você vai ter que aprender o seu jeito de ter essa estabilidade. Sim. E como que você aprende? Bom, o processo de autoconhecimento é você se permitir ter experiências. Exato. Onde você vai oscilar de um extremo para o outro, você vai cometer muitos erros, sim, não é? E enquanto você tem esses testes de laboratório, de experiências novas, porque o velho não estava funcionando e você não sabe como o novo é ainda,
Tu vai ter que experimentar, gente. Experimentar, É experimentar. complicado. Só que é experimentar de um jeito específico. É experimentar com parte do seu cérebro observando. Sim. Sempre observando. E nesse experimentar, mais uma vez aqui a gente quebra a moral. Porque você pode, inclusive, assumir para você mesma que você quer experimentar umas coisas, talvez tabus, e ao ter a coragem de experimentá-las de forma consciente, você pode chegar a uma conclusão lúcida a respeito daquilo. Até tem uma história sobre isso, que é uma vez eu estava terminando com um ex meu e a gente estava no processo de terminar, voltar, terminar, voltar, terminar, voltar, e estava bem infantil, né? Sim. E eu sempre tentando ser a pessoa madura, a pessoa adulta e tal. E num dado momento ele estava sendo tão infantil comigo que eu pensei, e se eu fosse a mesma coisa com ele, né? Responder a mesma moeda. Isso! E aí parte do meu cérebro falou, tá bom, eu te dou permissão de ser infantil, só pra ver no que vai dar. Louco, E né? parte minha ficou super só observando. Consciente, presente. E eu comecei, porque você não sei o quê, blá, 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 e a gente começou a bater boca. Resultado, porque eu estava consciente me observando, eu saquei que aquele desprendimento de energia me causou uma baixa energética, eu fiquei doente depois, Nossa, me senti exaurida e cheguei à conclusão que aquele comportamento não me servia. Não dá certo pra ti, sim. Mas enquanto você não se enxerga, você não consegue observar a consequência. Sim. E eu acho que é muito também, tipo, você tá disponível, assim, porque é isso, tem uma parte do processo que você não controla muito as coisas que você vai viver. A psique vem e ela te traz conteúdos que você tem que olhar, então você tem que estar disponível para que eles venham. Porque, por exemplo, no meu processo de lidar com agressividade, eu era uma criança muito agressiva, e aí a primeira coisa que eu fiz foi reprimir. Então eu reprimi toda a minha agressividade, não destratava ninguém, e aquilo começou a me consumir, então eu tive que olhar para isso. E aí nesse processo eu tive que passar, a vida me trouxe diversos conflitos e diversos. Exatamente o que você precisa. Você se abre e o universo traz para você, é muito louco. E aí eu comecei a realmente fazer isso de um extremo, eu comecei a ser muito agressiva. Então, assim, foi um processo difícil, cometi muitos erros, perdi amizades, etc, etc. Só que através disso, eu consegui chegar num lugar onde eu encontrei o equilíbrio, onde eu encontrei, poxa, como é que a Júlia, lida com uma situação de conflito de forma centrada. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou, que cada situação é uma situação. Porque quando você está centrado, você não faz as mesmas coisas. Você vai variando, cada momento é um momento, depende de quem está na sua frente, do que está acontecendo, de como você está naquele dia. Então você respeitar isso também. Exatamente, exatamente, arrasou. E aí nesse processo aí de você descobrir, né, o que funciona para você, tem nesse conceito dos paradigmas que eu achei bem interessante da psicologia junguiana. Ele vai descrevendo diferentes estágios, né? Até você chegar no tal do livre-arbítrio, que você entende que você faz, você escolhe, e você, de fato, consegue realizar, né? Exato. E aí, tem um negócio que eu achei muito interessante aqui, até vocês do canal sabem que eu falo muito de seguir a intuição, não é? Que particularmente quando eu descobri a questão da minha mãe narcisista, eu sentia que eu estava tão despedaçada que tinha uma parte minha que era sábia. E eu chamava de intuição. E quando eu seguia ela, me vinham resultados positivos. Então eu tomei uma decisão de seguir minha intuição cegamente, custe o que custasse, porque francamente eu não sabia mais o que tinha lá dentro que dava para confiar, né? E aí aconteceu, eu passei 10 anos nesse processo, né? São longos. Isso, e toda grande decisão da minha vida entra em contato com essa energia da intuição e age. Entra em contato com a energia da intuição e age. Então muitas coisas que eu fiz nos últimos 10 anos foram baseados nessa vozinha lá dentro. Né? E aí o que aconteceu recentemente que eu achei muito louco assim quando eu estava conversando com ela. Antes eu estava num processo de achar que outras pessoas tinham o que eu queria, né, em termos de certos resultados na vida delas, eu sonhava com aqueles resultados, mas eu estava do lado de cá. Eu não era ainda possível para mim. Por quê? Porque eu não sabia o que eu queria com lucidez e eu não tinha a habilidade de focar, de terminar o que eu começava, sabe, de ser consistente, de fazer acontecer, de manter os pensamentos
leves para que o universo me ajude também, né? Sim, porque a gente começa claro. a pirar aqui, começa a atrair conflito. Sim, não com é? certeza. E aí, ao longo desses 10 anos, criando coisas, não, eu vou dançar e superar minhas barreiras, eu vou aprender a cantar, superar minhas barreiras psicológicas, que eu tive muitas, você vai ter live sobre isso também. Eu vou empreender, superar minhas barreiras, vou, sabe, superar minhas barreiras com a minha mãe. Chegou no momento que agora eu consigo saber quais são as opções, o que eu posso ou não posso fazer, e eu consigo criar a realidade que eu quero. Eu Sim. termino o que eu começo. É muito difícil, tipo, eu estar no sofá e... Ai, eu tô prostrada e não ajo. Sim. Não, eu vou lá e faço. Né? Eu resolvo esse negócio, já foi. E aí, o momento esquisito foi que eu tava em Toronto, até, né, quando isso aconteceu. Eu me dei conta que como se minha intuição tivesse me abandonado. E não é que... E assim, não tinha mais... Não era mais seguir aquela força. Agora eu entendi que tudo que eu quisesse, eu podia realmente criar. E agora eu ia ter que escolher conscientemente. Isso. Não era mais uma outra força falando, sussurrando. Agora eu ia ter que escolher e bancar. Exato, as consequências. Exatamente. Dentro dos paradigmas dessa teoria, né? Quando você fala, por exemplo, o terceiro paradigma é onde a grande massa da sociedade se encontra hoje, que é um paradigma de construir um ego forte. Né? Aí você passa, tô falando de uma forma muito, muito simplificada, né, gente? Mas depois olhem o livro se vocês quiserem. No quarto paradigma, você entra num lugar onde o self se apresenta para você, e aí ele começa a te guiar, então você escuta muito a alma, você tem uma voz que é essa vozinha da intuição aí, que é a vozinha da alma falando com você e te guiando, olha, vai por esse caminho, vai por aqui, e você vai indo, e você começa a se entregar. Isso. Se entrega, vai, começa a tudo se acertar, e de repente... No quinto paradigma, quando você passa, a alma te abandona, porque ela julga que você já tem você vira um adulto espiritual. Então você tem que fazer as suas escolhas e sofrer as consequências das suas escolhas. Você realmente é livre para escolher fazer o que você quiser, como você quiser. E o mais importante, realmente colocar na matéria. Isso. Né? Que o quinto paradigma, ele é muito importante, essa parte de você realmente fazer. Né? Antes você fica muito internalizando as questões, sim. entendendo as suas questões internas, e aí você faz todo esse processo e depois você consegue produzir na matéria. Então todas aquelas imagens que no budismo anseios e tal, eles chamam de imagem criativa. E aí você tem todas aquelas imagens e todos aqueles desejos e tudo aquilo, você se vê naquele lugar, mas não consegue trazer. De repente você tem tudo que você precisa para trazer para a matéria. Sim, e é muito louco, assim, porque tem algumas mudanças aí, muito grandes em algumas coisas. Por exemplo, tem a visão. Em primeiro lugar, tipo, agora você se conhece. Antes você não fazia a menor ideia do que você queria, né? E agora você vê o que tem e o que não. Se vê. Tem a capacidade de ação. Antes você se sabotava. Exato. Você queria agir, mas tinha muitas forças lá que não foram processadas ainda. E você... não, ficava prostrada. Então você consegue agir, você se manda agir, você vai. E aí tem a certeza visceral de que não vai dar certo. A gente passa tantos anos tentando se convencer só de que é possível, de que de repente pode melhorar. Aí chega uma hora que parece inevitável realmente. É um negócio tipo, nossa, eu sei que vai dar certo se eu fizer, eu sei fazer acontecer. E vai acontecer. Isso, né? E vai acontecer. E essa sensação de vai acontecer, puxa. Tipo, a lei da atração você manifesta, é muito esquisito. Às vezes você pensa um negócio de manhã e de tarde acontece alguma coisa, sabe? E é muito esquisito. Mas eu acho que é legal deixar muito claro também que eu tomo muito cuidado com isso, pelo menos porque não é uma mágica, né? Sim. Para você chegar nesse lugar, você tem todo um trabalho que é feito. Você não é uma coisa simples de só você pensar e vem, né? Você tem que fazer todo o trabalho para que aquilo tenha uma estrutura para vir. Então, é isso que falam os paradigmas, né? São vários processos que você passa para chegar nesse lugar. E também quando você chega nesse lugar onde você tem toda essa autonomia e essa liberdade, você também tem que ser humano e lembrar que você vai ter momentos que você vai errar, que as neuroses vão falar mais alto, que você vai, sabe, voltar para os mesmos lugares, e é normal, é realmente isso, nós somos seres humanos. Eu acho que a gente tem que aprender a abraçar os erros também, sabe? E sacar que não é linear, né? Nada é linear, né? A gente revisita. Sim, os mesmos problemas em profundidades diferentes ao longo da vida. Né? Por exemplo, acho que o seu público deve ser muito isso. São problemas tão
específicos diante de uma situação tão específica que ao longo da vida você deve só ir aprofundando, né, essas Pro resto da vida. Sim. Pro resto da vida. E aí, continuando mais com esse conceito de coragem, a gente queria fechar dando os exemplos práticos do que é viver a coragem momento a momento, né? Já que todo o processo depende dela para acontecer. Porque é tão fácil falar, não, que é minha vida, é minha situação, é minha mãe, é minha saúde. Claro, podem ter obstáculos e tem, de fato. Muitos. Né? Mas aí, o achar a solução é uma decisão. É isso que a gente está falando. Porque também vem, né? Você começa a enxergar. Com certeza. Antes você estava se barrando porque você não estava aceitando que você não estava... E você se engana muito, né? Tipo, de achar que, não, eu quero a solução sim, mas você está tão confortável na sua dor. Isso. O sofrimento e a dor são tão confortáveis que você só fala, não, eu quero sim. Isso. Você não vai procurar, entendeu? Exatamente. Então a parte lá de se enganar é bem forte, não é? Com certeza, cara. E aí algumas formas que você pode viver a coragem momento a momento. Se questionar o tempo todo. Sim. Por quê? Por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu tô tendo essa resposta? Por que eu acho que tem que ser assim? Por que não pode ser de outro jeito? Sim. Por que eu não tento de novo? Por que eu desisti? Né? Se questionar por quê? Porque quando você se questiona, vai ter respostas confortáveis. Sim, eu acho que tem que ter muita sabedoria também, porque muitas vezes tem dores tão profundas que a gente mascara muito elas. Então você vai perguntar o porquê, e a sua mente vai te dar uma resposta que não é a resposta real. Então você tem que realmente procurar a resposta real daquela dor. Por que eu tô triste? Por que eu tô com raiva? Por que eu gosto daquela pessoa? Por que eu não gosto daquela? Realmente se observar, estar presente mesmo em tudo que você faz. Uhum. E lembrando que para esse público, o nosso público, esse negócio de estar presente é um desafio, né? Que trauma é você não estar presente. Sim. Né? Então tem vários mecanismos aí onde a gente perde essa consciência. Então, conforme você vai curando o trauma, você também se faz presente, né? Sim. Outra forma de viver a coragem é não ter medo de ser grande. Né? Que é complicado. É um negócio muito esquisito. Eu tava falando pra Ju que quando começou a dar certo esse negócio de empreender online, e tipo, nossa, que legal, tô começando a ganhar dinheiro, tá fluindo. Isso, tem cliente, não tem que fazer esforço, sabe? Eu comecei a comer muito errado, comer muita porcaria. E quando eu me perguntei, por que eu tô comendo tanta porcaria, não tô treinando? Tinha uma crença lá, você não pode ganhar dinheiro e também ter gominhos, né? E tipo, rica e bonita, meu amor. Sabe, não, você não pode ter essas coisas, você tem que cortar parte de quem você é, porque é muita coisa. E eu tô passando por um processo de aceitar que eu posso ter as coisas pelas quais eu lutei. Sim. Né? Cara, quando eu era pequena, eu sempre desenhei muito bem. E aí a galera perguntava pra mim, assim, tipo, se eu desenhava bem, se eu gostava. E eu não podia responder que eu era uma boa desenhista. Porque isso era me achar, isso era ser arrogante. Então, assim, a sociedade te ensina que você tem que ser medíocre. Entende? E ninguém é medíocre. Se você olhar para dentro de você e trabalhar, você vai ser grande porque você já é grande. Sim, sim. Já é grande, só que você não reconhece a sua grandeza. Então, reconheça isso, porque esse é o primeiro passo. E eu acho que é o mais difícil. Porque tudo ao nosso redor hoje nos mostra que nós não somos o suficiente, que a gente precisa de maquiagem, a gente precisa de trabalho, de tudo, né? E que você, por si só, não é suficiente. E você tá ligado? Tipo, você tem tudo que você precisa dentro de você para conquistar tudo que você quer. Então você não precisa de nada além disso. Então a gente se convencer do nosso tamanho, e isso é muito difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então essa é uma forma de ser corajosa, né? Outra forma também é a aceitação do corpo. Né? Porque eu acho que muitas às vezes essa questão de uma pessoa evoluída só tem a parte intelectual, ou só tem a parte espiritual. E eu penso assim, eu penso que a existência é um banquete. E que eu posso ter tudo, devo ter tudo. Claro. E que eu quero eu quero evoluir o máximo espiritualmente, intelectualmente e fisicamente. Que eu puder. É extremamente importante, gente. Se não fosse importante, a gente não estaria no mundo material. Primeiro de tudo. Tem esse detalhe. Não, e eu acho que assim, você tem que ser um ser completo, né? Se você trabalha demais uma parte e não trabalha a outra, não complementa, não faz muito sentido, né? Então eu acho que esse mundo esotérico de hoje em dia, onde as pessoas querem muito subir, luz e alma, as pessoas
maltratam o corpo, entende? O corpo não tem espaço, o corpo é pecaminoso, o corpo é fútil, né? O corpo não tem importância e o corpo tem importância sim, é como você se expressa no mundo, é quem você é como você se porta, então isso tudo traz uma estrutura, entende? Tipo, o corpo é extremamente importante. É o que eu tava falando para você antes, para você de repente fazer uma sessão de pole, fazer uma sessão de exercício, tem o mesmo valor que ler um livro, do que trocar uma ideia com alguém, do que é igual, tem o mesmo valor, entende? A mesma importância. Então... E tem assim, para quem é do esporte, né, do esporte onde tem disciplina, onde tem, ou das lutas, né, que tem honra e tal, você trabalha uma série de questões através do corpo. Sim, né? Com certeza. E para o nosso público através da sexualidade também, aceitação da feminilidade. Muito, né? super. E vai ter live sobre isso também. Bom, meus amores, minhas lindezas, meus lindões, fico muito feliz que vocês participaram. Natália, Roberta, Michele, Raíssa, Fernanda, Laís, Wilza, Cláudia, Clene, Cida, Betânia, Jesus! Oi, Betânia. Oi, Ruth, Jesus, quanta gente. Bruna, Sandra, meu Deus, arrasaram, gente. Muito bem, muito bem. Eu queria agradecer o convite. Adorei. Adorei demais. Acho que qualquer bate-papo que tiver a contribuir, né? Ah, pessoal, não sei, esqueci de mencionar. Deixa eu mencionar que tem o desafio do Eu Real acontecendo. O link está na descrição do vídeo. O que é esse desafio? É justamente um processo de autoconhecimento. Adoramos. Exatamente. Então, eu sei que aqui no grupo, Entre no Seu Poder e no YouTube, muitas pessoas fazem comentários do tipo, eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto, quem eu sou, o que eu quero, e tem formas da gente ir se conhecendo, né? Então, o desafio é uma oportunidade para você fazer uma imersão em você mesma. Então, se inscreva no desafio, o link está aí na descrição. Dia 24 ele começa, tá? Você recebe o primeiro e-mail, e dia 29 vai ter o workshop Entre no Seu Poder. A gente já vai começar a 5ª turma, e também vai ter um webinário antes disso aí, onde eu vou falar como é que é esse processo aí de superação das sequelas com a mãe narcisista em uma live, um webinário aí com todas as informações. Vai ter um monte de coisa, tá bom? Arrasou. Um monte de coisa. Então, para você que está no canal de YouTube, se você curtiu o vídeo, dê um like, compartilhe, pode ser útil para alguém. Se inscreva no canal, a gente continua esse bate-papo por aqui, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, mãe narcisista, empreendedorismo. E é isso, meus amores. Até a próxima live. Beijos! Muito obrigada. Obrigada a você. Beijo, gente. Tchau, gente.